Irmãos, quem aqui já esteve em algum lugar onde sentiu, ouviu, que a sua presença lá não era desejada? Algum lugar onde as pessoas começaram a olhar torto, começaram a falar coisas de forma direta ou indireta, para que soubesse que você não era bem-vindo lá, ou para que você até saísse desse lugar. Eu mesmo passei por uma situação ano passado, onde eu e mais um colega, nós fazíamos um evangelismo desses de casa em casa. A gente ainda estava se preparando para concluir o curso do IPEM, e a gente tinha que cumprir essas tarefas, como a gente segue fazendo hoje. E nós chegamos em uma casa, eu e mais o André, que é evangelista na igreja de Pato Branco, e nós entramos na casa que era um irmão e a irmã. O irmão nos recebeu muito bem. Ele convidou a gente para entrar, puxou a cadeira, disse que realmente eles precisavam de uma visita como aquela, onde alguém levava uma palavra para eles, que eles realmente precisavam naquele momento. Mas ele disse, espera um momentinho que eu vou chamar minha irmã. Quando a irmã dele chegou, deu de ver nitidamente no seu rosto que ela não queria ouvir o que a gente tinha para falar. Ela não queria saber da palavra do Senhor. Ela deixou bem claro para nós que ela não queria ouvir, que ela não queria saber de nada que viesse de Deus e que a gente não era bem-vindo na casa dela. Situações como essa acontecem cotidianamente. Por que isso acontece? Esse mundo aí fora, ele tem não só rejeitado a palavra de Deus, mas ele tem odiado o Deus desta palavra. O mundo que está aí fora está totalmente moldado do jeitinho que o diabo quer, rejeitando a palavra de Deus, rejeitando tudo que possa vir de Deus. E é sobre isso que Pedro vem tratar nessa primeira carta. Os cristãos daquele tempo, que estavam no início da igreja, eles passavam por um momento onde eles eram já perseguidos, odiados aonde eles estavam. Eles eram muitas vezes rejeitados no meio da sociedade. Eles viviam de forma que, como eu posso dizer, não só rejeitados e odiados, mas totalmente excluídos do meio social. Uma pessoa que se dizia cristã, ela perdia o direito de muitas coisas no meio da sociedade. Então, muitos que vinham à fé, eles passavam a deixar a fé diante dessa rejeição, dessa agressividade. Hoje nós não sofremos tanto com o físico, como eles, que eram perseguidos e muitas vezes mortos. Mas o que Pedro quer tratar é justamente o ódio que as pessoas têm da palavra de Deus. O ódio que as pessoas lá fora têm contra a igreja. E ele quer ensinar para esses cristãos, não só daquele tempo, mas de hoje também, que não importa o quanto nós sejamos odiados lá fora, não importa o quanto a igreja seja rejeitada, nós devemos permanecer firmes. Mas permanecer firmes porque Cristo foi rejeitado. Cristo foi odiado por muitos. E sofrendo tudo o que ele sofreu, mesmo assim ele se entregou, e hoje nós temos a bênção de chegar a Deus através do seu sacrifício, através do seu sofrimento. E nós somos chamados a ser como Cristo, a imitar a Cristo, a viver o que Cristo viveu. E Pedro vem tratar disso. Vejam, já no versículo 7, ele vem trazer orientações de como permanecemos firmes diante de todas as dificuldades que o mundo tem posto sobre a igreja. Porque mesmo que de forma velada, mesmo que o número dos cristãos tenha aumentado muito, ou dos evangélicos tenha aumentado muito, o ódio pela igreja tem aumentado também. Está aí nas mídias. Agora há poucos dias, tivemos mais um caso de zombaria com a fé cristã no carnaval. Isso acontece em meios, todos os meios. Seja nas mídias sociais, sejam aonde for, na rua, no nosso trabalho. Sempre quando falarmos que somos cristãos, alguém vai olhar torto. Alguém vai deixar bem claro que nós não somos desejados naquele lugar. Porque graças a Deus a igreja não é bem-vinda nesse mundo.
porque a igreja foi chamada para viver diferente desse mundo. Então, dando essas orientações à igreja, Pedro diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Mas o que tem a ver o fim de todas as coisas com a igreja permanecer firme? O que ele quer dizer com isso? Irmãos, permaneçam, porque tudo isso que vocês têm vivido é passageiro. Esse sofrimento, essa rejeição, esse mundo que está aí contra vocês, isso tudo é passageiro. Isso tudo vai acabar muito rápido. É claro que ele tem uma visão, os primeiros cristãos, desde o início, ele tinha uma visão de que existiam dois tempos. O tempo antes de Cristo e o tempo do final, que é o tempo depois de Cristo. O fim dos tempos começou com a ascensão de Cristo, com a ressurreição e a ascensão de Cristo. Então, ele vem dizer, isso tudo que vocês estão passando é passageiro, vai acabar. E mesmo que Cristo não volte enquanto vocês ainda estão vivos, a vida de vocês pode durar 70, 80, 90 anos, quem vive bastante, mas ela vai acabar, ela vai passar. Então, toda a dificuldade imposta, todo o sofrimento, toda a tristeza, tudo aquilo que nós temos sofrido diante desse mundo perverso e totalmente moldado pelas mãos do maligno, isso tudo é passageiro. A gente não precisa deixar da fé, enfraquecer na fé ou abandonar a nossa fé por causa disso. Muito pelo contrário, a gente tem que olhar para o exemplo de Cristo e buscar nos fortalecer cada dia mais. Buscar cada dia mais, buscar a face do Senhor. Nós estamos em um mundo onde não somos bem-vindos. A igreja toda está em um mundo onde não é bem-vinda. Por isso, precisamos nos estabelecer e revestir de uma boa armadura, uma boa estrutura que vem do Senhor. Não é um mérito nosso termos uma fé fortalecida. Não é um mérito nosso buscarmos cada dia mais o Senhor. É justamente porque o Senhor nos buscou que nós podemos então agora ser considerado igreja. E para nós é uma alegria, deve ser uma alegria passar por esse sofrimento, passar por essa perseguição, porque ela vai passar, é passageiro. Tudo isso vai acabar muito cedo. Por mais intensos e difíceis que sejam os anos vividos, o fim está próximo. É o que Pedro tem dito à igreja. Todas as alegrias também são passageiras, não só os sofrimentos. Tudo aquilo que nós vivíamos de momentos prazerosos, de momentos de falsa alegria, de falsa felicidade, de momentos que agradam somente a nossa carne, que agradam somente a esse mundo, eles também são passageiros. Vejam, um pouco antes desse texto que a gente leu, no versículo 3, Pedro vem dizer para a igreja: porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Esse tempo ficou para trás. A igreja agora é chamada para andar de uma forma diferente. Não é chamada para viver mais desse jeito. Andar um pouquinho aqui dentro, ou um pouquinho como Deus quer, e um pouquinho como o mundo quer. Porque se não andamos como o mundo quer, somos rejeitados. E ele está dizendo, suportem essa rejeição. Suportem isso que tem vindo sobre vocês. Aquilo que vocês deixaram para trás não serve mais. Vejam, ele segue ainda no versículo 4. Por isso, porque vocês deixaram essa vida para trás, vocês deixaram esse tempo para trás, vocês deixaram essas práticas de pecado para trás, por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Justamente porque deixamos essa vida para trás, porque não praticamos o que o mundo lá fora pratica, porque não praticamos o que as pessoas que não têm a Cristo praticam, é que não somos bem-vindos nesse mundo.
porque não andamos como eles andam, não falamos como eles falam, não trabalhamos como eles trabalham, não criamos nossos filhos como eles criam, como eles se comportam. É por isso que nós não somos bem-vindos aqui. É por isso que a igreja, ela não é bem-vinda nesse mundo. De tempos em tempos nós vemos cada vez mais essa rejeição aumentando, e aumentando, e aumentando. E quando a gente se der conta, talvez nem permitam mais que as igrejas abram suas portas. Creio que vai chegar um tempo onde seremos proibidos de abrir as portas para uma reunião como essa, para cultuar a Deus em um local público, com as portas abertas, onde qualquer pessoa pode entrar e sair. Porque o ódio contra a igreja, ele vem aumentando. O ódio contra a palavra de Deus, ele vem aumentando. E o que Pedro quer passar para nós é: permaneçam firmes. Aqueles cristãos do passado, eles estavam totalmente perdidos diante dessa situação. Eles não sabiam o que fazer. Uns vinham, a perseguição começava, eles já voltavam ao judaísmo, já voltavam ao paganismo, às práticas que eles cometiam, toda a prática de iniquidade. Mas Pedro está dizendo: irmãos, essas práticas não servem mais para vocês. Esses prazeres citados aqui, bebedices, detestáveis idolatrias, orgias, isso não serve mais para os cristãos. Então não olhem para o passado como se ele fosse algo bom. Não olhem para a vida que vocês deixaram como se fosse algo bom. Olhem para Cristo. Porque como Cristo morreu, tomando o pecado de todos sobre si, assim cabe que nós morramos também com Ele. Que o nosso velho homem, que a nossa velha natureza morra com Cristo. Para que nós possamos viver o novo de Deus. Para que nós possamos viver as bênçãos do Senhor eternamente. E não só as coisas ruins, as perseguições, não só os prazeres transitórios, mas tudo vai passar. Tudo vai passar. Se Cristo não volta na nossa geração, a nossa vida se termina aqui na terra muito em breve. As pessoas andam como se nunca fossem morrer. Muitos andam aí fora como se fossem viver eternamente. Não se lembram do Senhor. Não buscam as coisas do Senhor. E quando nós tentamos levar a eles a palavra de Deus, algo bom, fazer o que é bom para a vida deles, eles rejeitam. Eles não querem. Como nesse exemplo usado no começo. Eu pude ver ali os dois opostos, extremos opostos. Alguém que queria algo do Senhor, que ficou feliz em receber uma visita de alguém que ia abrir a palavra de Deus, ler com ele, orar com ele, e uma pessoa que rejeitou completamente. Que ficou o tempo todo que nós estávamos lá, olhando com cara feia. E deixou bem claro na saída: vocês não são bem-vindos aqui. A palavra de Deus, eu não creio nisso. Eu não creio que esse Deus existe. Mas Pedro está dizendo para a igreja: esqueçam essas pessoas. Não deixem que essas pessoas, que essas atitudes afetem a fé de vocês. Levem a palavra e, se for preciso sofrer por isso, sofram, mas não deixem de fazer isso. Por isso devemos permanecer olhando para Cristo, porque o tempo vai passar. As coisas boas ou ruins vão passar. Os prazeres transitórios vão passar. Tudo vai passar. O sofrimento, a rejeição, tudo isso vai passar. Mas só vai passar se nós permanecermos em Cristo. Senão o sofrimento vai permanecer. O sofrimento vai permanecer eternamente para aqueles que não têm o Senhor. Então devemos permanecer firmes olhando para Cristo, para que permaneçamos realmente com Cristo. E ainda no versículo 7 ele diz: sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Não vivam de qualquer forma. Não deixem que a fé de vocês seja uma fé muitas vezes frágil, muitas vezes desleixada, muitas vezes relaxada, mas uma fé criteriosa, uma fé bem estruturada, uma fé bem alicerçada no Senhor Jesus, olhando e mantendo o olhar fixo no Senhor. Ele diz ainda: a bem das vossas orações. A oração,
ela é algo que abre os nossos olhos para uma visão muito diferente das coisas que vêm sobre a nossa vida. Essas perseguições que esse povo sofria, essas lutas diárias que eles sofriam, Pedro está dizendo, vocês vão conseguir enfrentar isso se vocês se manterem criteriosos, buscando ao Senhor e em oração. A oração, ela dá uma nova visão. O modo que nós víamos o mundo no passado, nós víamos a nossa cosmovisão, nossa visão de mundo, de sociedade, ela muda completamente. Quando nós nos dedicamos em oração, em buscar ao Senhor, em buscar a direção do Senhor, Ele nos leva por caminhos que nós não conseguimos ver. Ele nos direciona a viver de uma forma que nós não conseguimos muitas vezes nem planejar. O Senhor nos mostra e nos conduz a uma fé verdadeira e bem firmada. Uma fé que busca cada dia mais e mais e mais do Senhor. Ele não está dizendo aqui sejam criteriosos como eram os religiosos do passado, fariseus e aquele povo todo que eram duros no cumprir da lei. Ele está dizendo sejam firmes em buscar a Cristo. Sejam firmes em buscar cada dia mais e mais do Senhor. Ou a gente acha que a fé não pode aumentar, não pode subir de nível, nós não podemos ter um relacionamento mais íntimo do que o que nós tínhamos ontem e hoje com o Senhor Jesus, um relacionamento mais próximo do Senhor Jesus amanhã do que o que nós temos hoje. Jesus disse que se nós buscarmos, e quando buscarmos de todo o coração, nós o encontraremos. Se Jesus quer ser encontrado, e Ele diz busquem, por que nós buscamos tão pouco? Porque nós vivemos uma fé muitas vezes rasa, uma fé muitas vezes que não chega a Cristo, ao que Cristo espera. Nós temos o privilégio de buscar mais do Senhor. Ele quer ser encontrado cada dia mais. Nós podemos ter cada dia mais experiências com o Senhor Jesus. E, consequentemente, a gente vai deixando as coisas do passado no passado. Consequentemente, a gente vai deixando aquilo que desagrada a Deus no passado. Não é como seguir uma lei ou regras que nós sabemos que temos que seguir e fazemos um grande esforço para atingir determinado nível, para cumprir determinada lei. Não. É a graça do Senhor Jesus que vem sobre a nossa vida e nos transforma e nos faz desejar cada dia mais e mais e mais dele. E as coisas passageiras, cedo ou tarde, vão se acabar. As coisas boas ou ruins, desse mundo, elas vão se acabar. E aí teremos só a Cristo na eternidade. E não só no sentido de ser pouca coisa, mas é que não precisa de mais nada. Não precisa de nada disso que a gente tem aqui. Só Cristo. Só o Senhor Jesus. Seguindo, o versículo 8 diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Pedro começa a dar agora orientações. Irmãos, como Pedro vinha dizendo, morram para o pecado, esqueçam a vida que vocês deixaram para trás. O mundo, as coisas desse mundo vão passar. E vocês agora se unam como um corpo só. Se unam com Cristo e com os irmãos. Por quê? Ele diz, acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros. Ele está dizendo, busquem dentro da igreja a força que vocês precisam para encarar esse mundo difícil lá de fora. Busquem dentro da igreja o alimento necessário. Busquem dentro da igreja, em comunhão com os irmãos, esse amor. Pratiquem esse amor um para com os outros. Esse amor que todos nós recebemos de Cristo, que vem sobre as nossas vidas. Agora, nós precisamos praticar uns para com os outros. E não é qualquer amor. Ele diz acima de tudo, acima das outras coisas, acima de qualquer prática, rito, acima de qualquer coisa desse mundo, passageira, coisas visíveis, busquem e pratiquem o amor, uns para com os outros. A união com a igreja é um dos meios de graça que o Senhor deixou para que nós venhamos aqui nos abastecer de tudo que é do Senhor. Para que quando a gente sair lá fora,
a gente saiba lidar com a rejeição, a gente saiba lidar com as dificuldades, e a gente saiba lidar principalmente com nós mesmos, com o nosso pecado, com as nossas dificuldades, com as nossas fragilidades. A gente precisa vir aqui e buscar juntos do Senhor cada dia mais e mais e mais e mais. Jesus quer ser buscado. Jesus quer ser o nosso alimento diário. E por que a gente busca tão pouco? Por que a gente não se derrama na presença do Senhor com o coração quebrantado, totalmente desarmados, com as barreiras abaixadas, derrubadas diante do Senhor? A gente precisa buscar mais do Senhor, juntos, se fortalecendo, para que a gente possa sair para fora, e aí não importa onde a gente esteja, não importa o quanto as pessoas nos rejeitem, a gente vença sobre todas essas coisas desse mundo. A gente vença não porque somos capazes de vencer, não porque temos força em nós, mas porque juntos aqui nós buscamos no Senhor essa força. O amor de Jesus, que veio sobre a nossa vida, perdoando os nossos pecados, nos lavando, nos redimindo, nos dando livre acesso ao Senhor. É o mesmo amor que nós temos que praticar uns para com os outros. Tiago vai dizer, sirvam de suporte uns para com os outros. Busquem amar aos irmãos, mas não esse amor de palavras que a gente ouve nas canções românticas, principalmente na nossa cultura sertaneja e tudo mais, mas um amor de atitude, um amor de pôr a mão na massa, de dar o ombro para o irmão se consolar, de trabalhar em favor dos irmãos. O amor que encobre multidão de pecados. Esse amor que faz Cristo nos perdoar, mesmo nós pecando tanto contra Ele. É o mesmo amor que tem que fazer eu perdoar o meu irmão, que tem que fazer com que o meu irmão me perdoe. Porque nós aqui somos falhos, pecamos todos os dias uns contra os outros. E se não houver esse amor, nós não vamos conseguir viver em comunhão, viver buscando e se alimentando e avançando cada dia mais para perto de Cristo. Esse amor que cobre multidão. Não é um, não é dois, não é esse ou é aquele pecado. É multidão de pecados. Versículo 9. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. A busca pela força dentro da igreja para lutar contra oposições lá fora, amando uns aos outros acima de tudo, porque somente o amor, é o amor de Deus que vem sobre a nossa vida. É o amor do Senhor Jesus. Não há nada em nós que nos faça merecer a salvação. Não há nada nos irmãos que façam eles merecer o nosso bem para com eles. Ou não há nada em mim que faça merecer o bem de vocês para mim, ou de uns para com os outros, seja lá como for. É somente o agir de Cristo na nossa vida. Não é por mérito, mas é pela graça do Senhor Jesus, sendo mutuamente hospitaleiros, recebendo aqueles que vêm de fora com esse mesmo amor, recebendo uns aos outros com hospitalidade, sem murmuração. Que um vai pecar contra o outro é fato. Que as pessoas vão uma hora ou outra se estranhar é fato. Mas que a gente não seja murmuradores, não seja aqueles crentes reclamões, que tudo que fazem contra mim eu já saio falando, eu já saio reclamando. Não. É esse mesmo amor que faz a gente relevar, que faz a gente buscar o perdão, buscar se acertar, com hospitalidade, com amor, com perdão. Versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Estando todos juntos, agora devemos colocar tudo o que recebemos do Senhor, todos os nossos dons, os nossos talentos, em favor da comunidade cristã, em favor dos nossos irmãos. O Senhor nos dá para cada pessoa dons e talentos, que Ele quer que sejam usados em favor da sua igreja, que Ele quer que sejam usados em favor uns dos outros. O Senhor nos concede habilidades
e seja lá quais forem. Uns são chamados para pregação, outros são chamados para o louvor, outros são chamados para diácono, presbítero, outros são chamados para recepção, outros são chamados para, seja lá o que for que Deus te capacitou para fazer. Faça para o bem uns dos outros. Faça para fortalecer uns aos outros. Não somente se fortalecer, mas fortalecer os demais. Fortalecer a igreja de um modo geral. Lembrem, nós estamos aqui e temos um inimigo em comum, ou alguns inimigos em comum, seja eles o mundo, seja eles o diabo, seja eles a nossa própria carne. Então, por isso, precisamos nós, cristãos, nos unir para nos fortalecer, para sairmos a enfrentar esse mundo. E estando juntos, devemos servir uns aos outros com os dons que recebemos em Cristo, sendo bons despenseiros, é o que o texto diz, sendo bons administradores dos dons que Deus nos deu. Não recebemos dons e talentos para deixar eles guardados, para ser usados somente dentro da nossa casa. Nós precisamos pôr eles em prática. Se sabemos que um irmão tem a necessidade de auxílio, devemos pôr em prática o nosso dom. Se sabemos que a igreja está precisando de algo que seja feito para o funcionamento do trabalho, devemos pôr em prática isso. Devemos pôr a nossa vida à disposição do Senhor. Recebemos tanto do Senhor, por que não podemos oferecer algo a Ele também? Claro que só podemos oferecer aquilo que o próprio Senhor nos capacitou a fazer. Porque as nossas obras, as nossas práticas, elas são todas manchadas de pecado. Mas as coisas que o Senhor nos capacita a fazer, que a sua graça nos capacita a fazer, essas não. Essas são dadas a nós para que beneficiem a igreja do Senhor, para que beneficiem aos nossos irmãos. Usando nossos dons para abençoar os demais, usando nossos dons para levar o evangelho adiante. Não somente para trabalhos dentro da igreja, mas fora daqui também. O evangelho precisa ser pregado. E isso é um dom que todos nós recebemos. Todos que têm boca e falam são chamados a pregar o evangelho. Todos que foram chamados e salvos por Cristo são chamados a pregar o evangelho. Isso é um dom que já vem junto com a salvação. Isso não precisa de curso no IPEM, isso não precisa de seminário, isso não precisa de nada. Isso é só basta que a gente abra a nossa boca e deixe que saia do nosso coração tudo aquilo que o próprio Senhor nos deu. Esse amor que Ele está falando, é isso que deve sair do nosso coração, é isso que deve sair da nossa boca. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o nosso coração estiver cheio de Cristo, nós temos que falar de Cristo. Se o nosso coração está cheio da graça do Senhor, dos seus dons, nós devemos fazer com que isso transborde para o mundo lá fora. Nós devemos nos revestir aqui, nos fortalecer aqui, para que quando a gente saia lá fora, a gente possa ser usado pelo Senhor. Não só nas palavras, mas no bom testemunho, no bom exemplo, em tudo aquilo que agrada ao Senhor, tudo aquilo que as pessoas precisam ouvir. Se o nosso coração tem Cristo, a gente precisa falar de Cristo. Usando nossos dons para nos fortalecer em união. Mas como devemos fazer isso? O Senhor, Ele dá instruções no verso 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus, a quem pertence a glória e o domínio pelo século dos séculos. Se alguém fala, que fale segundo e de acordo com a palavra de Deus, com o que Deus tem revelado. Se alguém toca, louva, conduz a igreja em louvor, que louve para a glória de Deus, que louve de acordo com aquilo que Deus espera, não o que as pessoas esperam. Se aquele que fala aqui, fale
aquilo que Deus quer que as pessoas ouçam, não aquilo que Ele quer que as pessoas ouçam. Se alguém recebe lá na porta, se alguém faz qualquer coisa dentro da igreja, que faça para a glória de Deus, que faça de acordo com o que Deus espera que seja feito, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. Fazer da melhor forma, muitas vezes, é taxado de estrelismo dentro da igreja. Alguém que se prepara, que se capacita, que ensaia, que vai em busca de conhecimento, às vezes é taxado de como alguém que quer aparecer. Mas muitas vezes não é assim. Nós devemos oferecer o nosso melhor sacrifício ao Senhor, o nosso melhor trabalho ao Senhor, com tudo aquilo que Ele nos capacitou para fazer, em tudo aquilo que Ele nos capacitou para fazer. A gente deve fazer o melhor para a glória de Deus. Uma vez, certo homem perguntou para João Calvino: eu sou somente um sapateiro, como eu faço para glorificar a Deus? Eu não prego, eu não canto, eu não faço nada. Ele disse: faça o melhor sapato e venda por um preço justo, e Deus vai ser glorificado através da tua vida. Então, em tudo o que fizermos, mesmo que seja algo simples ou algo que não apareça, ou algo que não é muitas vezes feito aqui dentro do templo, mas deve ser feito da melhor maneira possível, para a glória de Deus, colocando em prática tudo o que nós recebemos do Senhor, para o bem das demais pessoas. Muitas vezes nós usamos os nossos dons somente para nos beneficiar, somente para talvez ganhar dinheiro, talvez para ser bem-sucedido. Talvez não é algo que a gente faça aqui, é algo que a gente faz no nosso dia a dia, no nosso trabalho, mas ele deve ser feito da melhor maneira possível, para abençoar pessoas e para glorificar a Deus. Por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Qualquer coisa que nós venhamos a fazer aqui, ou lá fora, que seja feito por nós mesmos, sem o agir de Cristo, sem o foco e o objetivo está em glorificar a Deus e através de Cristo, vai ser como a palha, vai ser queimado lá no juízo final. Os frutos do orgulho, da força humana, tudo isso é palha para o Senhor. Mas aquilo que nós fazemos através de Cristo, pela graça que recebemos de Cristo, isso é o que permanece. Isso é o que as pessoas precisam lá fora. Isso é o que nós precisamos aqui dentro. E nós só vamos conseguir nos fortalecer aqui como igreja, unidos, buscando cada dia mais ao Senhor e encontrando cada dia mais de Cristo, se Cristo estiver sobre as nossas vidas. Se Jesus não for o Senhor da minha vida, como posso eu servi-lo? No Evangelho de João, capítulo 13, Jesus tem uma conversa com Pedro. E ele diz: se você não for lavado por mim, você não tem parte comigo. Então, como podemos nós trabalhar em favor de Cristo, se não estamos lavados por Cristo, se Cristo não é o Senhor da nossa vida? Então precisamos buscar, e só conseguiremos buscar ao Senhor se o nosso objetivo for Cristo, se o nosso alvo for Cristo. Só conseguiremos nos fortalecer aqui em união se o nosso alvo, o nosso objetivo for Cristo. Glorificar a Deus através de Cristo. Nós só conseguiremos aqui nos abastecer como igreja para encarar esse mundo lá fora, se for através de Cristo. O Senhor Jesus é o Senhor da igreja. E cada um aqui é igreja, de forma individual e em grupo, em comunidade. Nós somos a igreja do Senhor. E Cristo precisa ser o Senhor da igreja. A igreja precisa andar de acordo com Cristo, de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com o que o Senhor espera, não de acordo com aquilo que os homens desejam, que os homens esperam. É muito fácil formar uma comunidade de pessoas. Alguém sai pregando, alguém sai prometendo algumas coisas e as pessoas seguem. Mas se Cristo não for o Senhor, vai ser só mais um grupo de pessoas. Quando Jesus é o Senhor da igreja, quando Jesus é o Senhor das famílias, das casas das pessoas, de cada pessoa de forma individual,
ela já tem tudo o que ela precisa. Agora ela só precisa pôr em prática tudo o que a palavra do Senhor orienta. E nessa noite ela tem nos orientado a encarar esse mundo lá fora, mesmo que ele seja um lugar difícil, mesmo que ele seja um lugar que nos rejeita, que rejeita a palavra do Senhor, que não se agrada de ouvir o que o Senhor tem para dizer. Mas nós precisamos, aqui dentro, como igreja, se abastecer, se fortalecer, buscar cada dia mais e mais e mais do Senhor, pelo amor que a palavra de Deus diz que encobre multidão de pecados. Através desse amor, e levando esse amor até as pessoas. Se o mundo trata a gente com rejeição, a gente trata com amor. Com amor que nós não merecíamos, mas veio sobre a nossa vida. E agora a gente leva para os demais. Porque é fato. Todos nós um dia vivemos como aqueles que estão lá fora. Essas palavras Pedro diz para a igreja, não dizendo que a igreja era melhor, que as pessoas, umas são melhores do que as outras. Ele diz, vocês eram assim, vocês eram dessa mesma forma. Mas agora, vocês se unam, se revistam, se fortaleçam e vão em busca desses que ainda são dessa forma. Vão em busca desses que ainda não conhecem ao Senhor. Eles vão rejeitar vocês, eles vão falar de vocês, eles vão levantar, como diz o texto, falsas acusações, calúnias, mas levem a palavra do Senhor, que é a verdade que eles precisam. Vocês serão rejeitados, mas aquele que é o Senhor da igreja não os rejeita. O Senhor Jesus é aquele que, muito pelo contrário, nos acolhe e traz para dentro pessoas que não mereciam, mas Ele lava elas, Ele dá uma nova vida. Aquela vida fica para trás e o amor dele vem sobre nós. E nós agora somos chamados a encarar esse mundo aí, revestidos de todo o poder do Senhor, revestidos de toda a palavra do Senhor, conforme a graça do Senhor, como despenseiros da multiforme graça do Senhor. É o que o texto diz. Precisamos de muitas formas buscar mais do Senhor, buscar esse fortalecimento em Cristo Jesus e para a glória de Deus.